Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em Marcos capítulo 13, versículos 35 até 37, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. O Senhor aqui está falando a nós, os seus servos, servos que o amam, vigiai. Isso quer dizer que cada um deve vigiar. Sabe, nós recebemos uma incumbência do Senhor. Se nós estamos cumprindo essa tarefa, ou já estivemos perto do final da tarefa, nós temos um desejo muito grande que o Senhor volte. Volte e veja o que foi feito. Os irmãos compreendem? Mas se nós não tivermos feito nada, nós não queremos que ele volte. Por isso, quando o Senhor diz vigiai, diz isso a todos, porque nós não sabemos quando ele virá. E é muito importante que a tarefa que ele nos designou esteja concluída. É muito importante que nós estejamos cumprindo a missão que ele nos deu. O Senhor sabe a hora que vai voltar e ele está falando a nós: trabalhe com amor e diligência, eu vou voltar. E vigiar não é você estudar sobre o dia que o Senhor vai voltar. Tem alguns que têm um conceito: se estudar bem o livro de Apocalipse, estarei vigiando. Não é isso. Vigiar não é procurar datas em que o Senhor irá voltar. Vigiar é uma atitude interior, uma atitude em que você sabe, tudo nessa terra vai passar. O Senhor vai voltar e algo novo e tremendo ocorrerá. Quando você vigia, você sabe que tudo é transitório e que você está trabalhando em algo eterno. Então, é também um estado do seu espírito, um estado interior, muito, muito importante. Então, não é uma questão de estudar o Apocalipse ou estudar as profecias. Isso é um conhecimento, mas cumprir a missão que Deus nos deu. Vamos agora ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que esperou a vinda do Senhor. Estou falando da primeira vinda do Senhor. Em Lucas 2, de 25 a 35, nós temos a menção de um homem chamado Simeão. Vamos ver como ele esperava. Ali nós temos um exemplo vivo, realmente uma grande inspiração para todos nós que somos servos que amam o seu Senhor, não somente servos que amam o Senhor, mas amam a vinda do Senhor. Por que ama a vinda do Senhor? Porque está cumprindo com a sua obrigação, está executando a missão que Deus deu. Então, em Lucas, capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo
estava sobre ele. Olha só que maravilha esse versículo. Esse versículo descrevendo Simeão. Ele era um homem justo e piedoso. Justo para com os homens e piedoso para com Deus. A justiça é o nosso viver, o nosso proceder segundo Deus, segundo os princípios determinados por Deus. Agora, nós vemos aqui um homem justo e piedoso. Nós precisamos perceber que a justiça e a piedade caminham juntos. É muito importante. Justo para com os homens, piedoso para com Deus. Você sabe, se eu tenho uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, se eu sou piedoso para com Deus, certamente eu serei justo para com os homens. Se eu for justo para com os homens, isso mostra que eu me importo com esse meu viver nessa terra, um viver de testemunho, mostra também que eu sou uma pessoa piedosa para com Deus. A justiça e a piedade caminham juntos. Se eu tenho um problema com os homens, eu vou diante de Deus e em Deus eu ganho força para resolver o meu problema com os homens. Se eu tenho um problema com Deus, eu vou diante do Senhor para resolver. Por quê? Porque é necessário ter um viver adequado. A justiça apoia a piedade apoia a justiça. Agora, se eu tenho um problema na justiça, a piedade vai me levar a resolver. Se eu tenho um problema na piedade, a justiça vai me levar a resolver, porque a justiça é o nosso procedimento segundo Deus, segundo a vida divina. Olha só, a piedade leva à justiça e a justiça leva à piedade. Então, se eu sou um servo vigilante, eu cuido do meu relacionamento com Deus e cuido também do meu relacionamento com os homens. Nós, muitas vezes, falhamos. Algumas vezes só nos preocupamos com o relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos é péssimo, falta justiça. E algumas vezes, talvez, nós estejamos bem com os homens, mas não estamos bem com Deus. Precisamos desses dois aspectos. Tanto a justiça e a piedade vêm da vida divina que está em nós. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós temos um homem que espera a consolação de Israel e o Espírito Santo está sobre ele. Então, seu viver é um viver justo e piedoso, que possamos dar atenção como servos que têm uma história com o seu Senhor. Um servo que tem um bom relacionamento com o seu Senhor e se preocupa com os seus conservos. E tem um bom relacionamento com os seus conservos. É maravilhoso ter essa realidade na nossa história.
a história com o nosso Senhor.